Ora viva, bom dia minhas amigas e meus amigos. Está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus. Não é, minhas amigas? Hoje é sexta-feira, mais um fim de semana aqui à porta. E estamos quase aí a metade do mês e estamos quase na Páscoa também. Quero dizer a vocês que realmente o computador já está cá em casa. Quero mostrar aqui a vocês, ó. O computador já está aqui. E realmente foi o que eu disse a vocês ontem. Foi os drives que ficarem todos descontrolados. E aquela partezinha da placa gráfica, acho que é assim que se diz, que é aquela placa cinzenta de trás, aquele que tem assim uns buraquinhos que a gente mete os fios para trabalhar assim, as colunas, os fios do ecrã. Então foi aquele buraquinho que foi para, com o relâmpago, sabem? E o fio da TV Cabo, que está deste lado daqui, que estava ligado, fica danificado. Ele está a trabalhar, mas é com a PAN. Portanto, eu tenho que comprar um fio de TV Cabo novo, mas isso são humanos, sabem? É aquela coisinha que tem assim uma partezinha que liga no computador, também fica danificada, que vem no fio. Portanto, tenho que comprar isso, mas isso compra-se e não é assim tão caro. Portanto, minhas amigas, graças a Deus, graças, que não foi assim tanto dinheiro, foi só mesmo ver o computador e pronto. Fomos pescar ontem à noite, ele já está aqui comigo. Agora o próximo passo que eu vou dar vai ser mesmo realmente comprar um mate. Pronto, a máquina já parou de fazer aquele barulhão todo. Mas eu também já me perdi naquilo que eu estava a dizer, mas pronto, não faz mal. De qualquer forma, minhas amigas, vou ver então hoje se faço duas tortas, que ver se faço. Eu fiz a torta de fiambre o outro dia, que me disse ontem, não estamos assim charros nem grandes coisas para fazer hoje, para o almoço, porque é sexta-feira, então vou fazer uma torta de atum. Fazer uma torta de atum e eu, não, uma torta assim, uma dose normal para comer, e vocês depois vão ver a quantidade que eu vou fazer. E também já estive organizando a terra para fazer hoje, mas eu acabei, enquanto o José e o Fernando montando aqui o computador, eu estive organizando ali a parte daquela armarinho que o José me fez. Eu estive organizando, estive colocando, tirando ali umas coisas, estive limpando os armários, estive lavando aqueles pratos todos, estava ali. E tive deixando tudo direitinho. Agora sim, está da maneira que eu quero. O que está ali é o que é mais funcional para nós diariamente, sabem? Só falta foi a última coisa de cima que eu não cheguei, que é preciso tirar aquela parte dali, porque depois mais para a frente, de repente este mês aí ainda a gente vai tapar aquela parte que ficou aberta ao pé do estuque, tapar de vez aquela parte ali com umas madeirinhas e depois então pintar, tirar aquilo tudo outra vez, pintar para trás, deixar secar e pintar o armário como deve ser, com tinta de óleo. Mas lá está, para pintar com tinta de óleo temos que deixar as janelas abertas e tem que ser mais para o verão. Ainda não dá porque ainda está frio e nós não podemos pintar agora. Não é derivado a isto, que aquilo é uma tinta forte, dá larga cheiro e tem que ter um tempo seco para se pintar. Quero mostrar aqui mais uma caneca que a Rita me ofereceu ontem, que é uma caneca da Páscoa. Uma canequinha da Páscoa. Páscoa feliz. E é isso, elas sabem, eu gosto muito de canecas.
Já disse aqui que vou fazer uma coleção de canecas, sabem? Gosto muito. Pena que não tenho assim grandes sítios para pôr, mas quando é assim de Natal e arranho, depois ponho as outras. Essas canecas assim, olha, ela tem um tamanho tão bom não são tão bem para andar assim no dia a dia. Até porque ela disse-me, oh, mas a mamãe pode beber, mesmo que não seja Páscoa, a mamãe pode tomar café, depois para o ano vê-se. Há sempre canecas, não é? Mas quando é assim canecas bonitinhas, fofinhas, eu gosto de guardar para depois ir variando para o ano, quem sabe, não é? Compra-se mais uma e vai-se variando uma de uma cor, outra de outra, da mesma semana da Páscoa. E então, tem aqui. Então, bora lá, a um cafezinho à nossa saúde, à saúde da gente todos. Muito bom. Como eu disse ontem, eu vou então fazer um bolo, aqui um bolo de Páscoa, que eu vou fazer no meu canal. Talvez faça aí no sábado. Eu sei que a gente tem que fazer antes, para deixar, se as pessoas quiserem fazer. Mas, minhas amigas, para mim fazer antes, para tornar a fazer, vai ser muita coisa. Então, eu vou ver se faço no sábado, até sexta-feira santa, não é? Eu faço o bolo no sábado, gravo assim para o canal, para a gente poder comer no domingo o bolo. Ainda não decidi bem o bolo como é por dentro, sabem? Mas eu quero, a cobertura que eu fizer no bolo, eu quero uma cobertura que fique sequinha. Eu quero aquela cobertura que não fique molhada, que não fique assim cremosa. Quero uma cobertura mais sequinha, até para eu poder colocar por cima. Então, eu ver se arranjo tal cestinha, tal coisinha, ou alguma coisa que representa a Páscoa, sabem? Para colocar por cima do bolo e deixar registado. Vou fazer aqui um almocinho do domingo de Páscoa, para nós cá em casa, sabem? E pronto, já na sexta-feira vou fazer aqui também alguma coisa com bacalhau. Vamos ver se eu consigo fazer com bacalhau. E depois no domingo a gente vai fazer então um almocinho aqui mais caprichadinho, um pouquinho. Não assim com coisas elaboradas, mas um pouquinho de comidinha assim a mais para fazermos a nossa Páscoa, não é? Para festejar a Páscoa de Jesus com a nossa família. Enfim, minhas amigas, portanto, tem bastantes coisas em mente, bastantes coisas para fazer aqui. E agora, bora aqui para o nosso Evangelho Diário, o nosso amigo, o nosso conselheiro de todos os dias. Bora lá ver a palavra de hoje. Hoje, como eu já disse, 11 de abril, 10 para as 8 da manhã. A leitura está em João 10, versículo do 31 ao 42, e diz assim: Os judeus pegaram em pedras para apedrejarem Jesus. Jesus disse-lhes: Tenho-vos mostrado muitas obras boas que fiz por virtude de meu Pai. Por qual destas obras me vais apedrejar? Os jovens responderam-lhe: Não é por causa de nenhuma obra boa que te apedrejamos, mas pela blasfémia, porque sendo homem te fazes Deus. Jesus respondeu-lhes: Não está escrito na vossa lei: Eu disse, vós sois deuses. Se ela chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, amém? A quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, tu blasfemas. Por eu ter dito, sou filho de Deus,
Se eu não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço, mesmo que não queirais crer em mim, crede nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Então, os judeus procuravam novamente prendê-lo, mas ele escapou-se das suas mãos. Retirou-se novamente para o outro lado do Jordão, para o lugar em que João tinha começado a batizar. E ficou lá. Foram muitos ter com ele e diziam: João não fez nenhum milagre, mas tudo o que disse deste era verdade. E muitos acreditaram nele. Vamos agora para o resumo. Senhor, és fiel à verdade e à tua missão. Não tens medo, não te enfureces, nem desistes quando te atacam. Em vez disso, mostras a coerência daquilo que fazes com a vontade do Pai. Neste dia, ajuda-me a ser um pouco mais como tu, a ser paciente e fiel, procurando sempre dar testemunho, mais nas obras que nas palavras. Portanto, minhas amigas, aqui temos uma história, um evangelho muito bem explicado, sabem? E este dia Jesus quer, na palavra, Jesus sempre foi muito fiel à missão que ele tem e a nós. Jesus não desiste nunca de nós. Minhas amigas, a gente pode fazer 1001 coisa neste mundo. A gente pode fazer seja lá o que for, de bem, de mal, porque Jesus nunca vai desistir de nós, sabem? Jesus tem sempre aquele amor ao filho, aos filhos. Portanto, neste dia, a gente pede para que Jesus faça, assim, faz com que a gente faça mais obras boas, sabe? Procurando dar sempre testemunho de tudo o que a gente faça na vida, de tudo o que as pessoas veem a gente fazer, que sejam obras boas, sabem? Para que também eles possam fazer. Nós fazendo e mostrando e dando testemunho daquilo que a gente faz com que os outros também o façam, sabem? E é isso que Jesus gosta que a gente pratique no dia a dia. Há muita maneira de fazer obras, há muita maneira de ajudar, há muita maneira, mesmo em casa, fazer coisas bem feitas, fazer coisas com vontade, tratar os outros com vontade. Isso é que faz assim o nosso coração, a nossa alma clarificar, sabe, minhas amigas? De uma maneira ou de outra, a gente tem muito para aprender, a gente tem muita coisa para mudar. A gente, conforme a gente vai andando, conforme a gente vai vendo as leituras, conforme a gente vai vendo o que alguns passam, o que Jesus também passou, o que Jesus quer que a gente faça, o nosso coração vai amolecendo, o nosso coração vai vendo que realmente Jesus não quer que a gente faça mal a ninguém, Jesus não quer que a gente bisbilhote a vida de ninguém, sabe? E Jesus quer que a gente deixe cada um viver a sua vida, porque se for para dar conselhos, Jesus dá conselhos, Jesus faz milagres, aqui fala-se de um milagre. Portanto, aqui temos uma prova em que João falava de Jesus, mas João não fez milagres. Quem fazia milagres era Jesus. E aqui a gente vê bem
quanto a gente mais faz às pessoas, às vezes as pessoas meio que não dão muito crédito a nós. Não, porque o mundo está assim. Não é que as pessoas tenham a culpa totalmente, mas da maneira como o mundo está tão contaminado de maldades, sabem, de guerras, de malcrenças, de invejas, de tanta coisa que há no mundo, faz com que as pessoas meio que se esqueçam das outras, sabem? E também diz muito na Bíblia que o amor das pessoas, o amor entre as pessoas, esfriará. Mas com o Evangelho todos os dias, faz com que a gente não se esqueça que nós temos que ajudar o próximo. E a gente está aqui por uma missão. Aqui fala também que Jesus tem uma missão. Jesus veio em missão ao mundo. A missão de Jesus foi morrer por nós, pelos nossos pecados. E nós sabemos disso tudo. Mas continuamos a querer só o bem da vida. E então há pessoas que reclamam por tudo e por nada. Sabem que não dão valor realmente à missão que vierem fazer à Terra. Interessem-se com os seus sentimentos, com as coisas que vão acontecendo na vida delas, e coitadinha de mim, e que sou eu que sofro, mas ninguém sofreu como eu, e porque assim, e porque assado. As pessoas continuem. A pessoa tem que mudar esta mentalidade. Se a pessoa não muda, não há ninguém que a faça mudar. Portanto, a pessoa tem que acreditar que Deus é bom e que Jesus quer que neste dia nós sejamos como Ele, pacientes, fiéis, que não viramos do avesso quando alguém nos diz alguma coisa, sabem, para nós darmos testemunho de obras que têm acontecido na nossa vida, para que Jesus realmente, não é, as pessoas possam dar testemunho de milagres, de alguma coisa que aconteçam, para que, infelizmente, as pessoas acreditarem, porque as pessoas acreditam que Jesus faz milagres. Mas, quando é mais falado, quando é mais divulgado, quando a pessoa realmente conta algum testemunho, alguma coisa que aconteceu, a outra pessoa vai e realmente acredita. Porquê? Porque ela está num mundo, nós estamos num mundo em que o mundo encarrega-se de nos engolir vivos. O mundo encarrega-se de ter a gente para baixo, de ouvir as tais vozes como ontem, e tu não fazes nada, e tu não serves para nada. E, sabe, a gente vai sendo engolidos pela própria mente. A nossa cabeça faz, derivado ao mundo, fica tão assim contaminada de tanta porcaria, de tantas coisas que a gente ouve e vê que não é preciso, e nós vamos ficando o corpo, mente e espírito. Por isso é que é bom nós orarmos, rezarmos, para que o nosso espírito fique sempre, sabem, limpo, com a palavra de Deus no dia a dia e com testemunhos, e sabendo nós que a nossa missão é esta. Qual é a missão que eu tenho hoje? O que é que me está dando que fazer hoje? É esta missão que eu tenho. Para algumas pessoas, um exemplo. Epa, está tão de frio. Não me apetece nada assim da cama, mas eu tenho a minha casa para limpar. Hoje é o dia de arear a casa de banho. Eu digo arear, mas assim, uma limpeza à frente. Na casa de banho, mas que este frio não me apetece, eu vou deixar para amanhã. Começa. Vamos deixar para amanhã, acaba por ficar na cama, depois acorda mais tarde, depois já não dá tempo de fazer almoço, depois as crianças chorem, depois fica empatado, depois acaba por tudo empatado durante aquele dia todo. E a missão que supostamente devia ser em virtude de Deus,
não é? Mostrar para Deus que tem a sua casinha arrumada, que para Deus está ali à vontade, que a casa está limpinha. Não faz nada. Acorda tarde, fica mal disposta, sabe? E aí vai. Como tudo na vida, vai a seguir. Sabe? Se a gente não organiza a nossa vida como nós gostamos de organizar a nossa casa, a vida fica um caos. As pessoas ficam mal dispostas, as pessoas ficam sem tempo nenhum, as pessoas, sabem, vai e fica numa bola de neve. Portanto, a nossa missão hoje é limpar aquele quarto. Bora lá, vamos limpar. Vamos fazer isso em virtude de Deus, para que eu me sinta bem e diga a Jesus, já organizei o quarto, fiquei tudo limpinho. E aí, a nossa casa, quando fica organizada, o nosso corpo também fica organizado, sabe? Uma mulher organizada é conhecida pela casa que tem, sabe? A casa pode ser a menor de todas, mas se tiver as coisas no seu lugar, a vida dela está toda no seu lugar. Se a casa não está no seu lugar, se a casa é toda bagunçada, ela leva uma vida bagunçada também. Portanto, a partir de hoje, nós temos que fazer como a mulher de Provérbios 31. A mulher submissa, a mulher que eleva a casa, a mulher que trata das coisas da casa, das coisas daquela família, sabem? Tratar as coisinhas assim como deve ser. Dar vida à casa. E não aquela melancolia, aquela tristeza, aquela falta de ânimo. Porque uma mulher é uma rosa numa casa, é uma flor. E a flor, quando murcha, murcha tudo a seguir. Sabem? As coisas podem ser a casa mais luxuosa do mundo. Mas se existe ali uma mulher que está triste, a casa fica fria, fica sombria. Sabem? As crianças ficam mais tristes, mais inquietas. Uma casa florida, uma mulher florida, uma mulher que organiza, limpa, abre a janela, sabe, uma mulher bem disposta ali. Quem não quer ficar naquela casa? Quem não quer ficar ao pé dela? Quem? Todos querem ficar. Sabe, a nossa missão hoje fica ao critério de cada um. Hoje a missão que Deus dá é para nós elevarmos Deus como Ele deve ser elevado sempre, não é? E a missão fica aí para vocês fazerem as coisinhas certas e entregam ao Senhor. Senhor, eu estava cheio de preguiça, mas hoje limpei a minha casa. Entra e olha para a minha casa, organizei-a para ti. Sabe, fazer as coisas para o Senhor. Uma linda mesa, um pequeno almoço, nem que seja arroz e feijão, nem que seja arroz e ovo, nem que seja uma batata e um ovo. Senhor, fiz este banquete para ti, para a minha família. Sabe, dar entusiasmo àquilo que se faz. Uma comida, quando é feita com amor e com carinho, pode estar assim, sem algum tempero, sabe, mais aprimorado, mas se tiver o sal ideal e a pimenta ideal, aquele tempero, talvez não faça tanta falta ali como se não tivesse sal. O sal faz falta. Para a nossa vida também somos assim. Nós, se não estamos equilibrados, a vida fica assim meio de jangalhada. A comida, se não estiver bem temperadinha, não sabe a nada. Portanto, bora lá para a nossa missão de hoje. E agora vamos aqui para o livro das mensagens. E diz assim: Meu querido Jesus, acredito em ti, apesar de nunca te ter visto com os meus olhos. Sei que és muito mais real do que as coisas que consigo ver à minha volta. Por isso, quando acredito em ti, estou a confiar numa realidade sólida, como uma rocha. Sejam quais foram as minhas circunstâncias, tu és a rocha indestrutível em que me apoio. Estou grato por poder sempre refugiar-me em ti, por te pertencer para tudo sempre.
Tens-me ensinado que acreditar em ti tem incontáveis benefícios. Claro que o mais óbvio é a finalidade da fé, que é a minha salvação, uma dádiva de valor infinito. A minha crença em ti também melhora imenso a minha vida presente, permitindo-me saber a quem pertence e quem sou. Ajudas-me a encontrar o meu caminho através deste mundo decadente, com esperança no meu coração, pois estou em comunhão próxima contigo. Senhor, tens aumentado a minha capacidade de sentir alegria quanto mais te procuro, e quanto melhor te conheço, mais me preenches com grande e intensa alegria. Em teu nome sobre todos os outros. Amém. Esta leitura tem 1 de Pedro 1, 8, 9, Salmos 18, 3 e Romanos 8, 25. É isso, minhas amigas. Aqui diz que Jesus preenche-nos a todos os níveis. Tanto se a gente está alegre, se a gente está triste, independentemente da maneira que a gente estiver, nós temos que ter a presença do Senhor. As pessoas aqui diz que, apesar de não vermos a cara de Jesus, mas Jesus é mais real daquilo que a gente pensa. Jesus é mais real, é mais presente na nossa vida do que propriamente esta caneca. Imagine então, Deus está à nossa frente, Deus está aqui conosco, Deus é conosco, sabem, minhas amigas? Deus é conosco, Deus está aqui olhando para vocês, Deus está aí ao pé de vocês, Deus está em tudo ao lado, em tudo ao momento. Portanto, Jesus sabe de todas as coisas. Jesus sabe como é que faz, como é que as coisas acontecem, mas Jesus quer que a gente sinta que Ele está aqui. Jesus quer que a gente faça as coisas com boas intenções. Jesus quer que a gente faça as coisas para Ele, que a gente o chame, que a gente meio que fique no colinho de Jesus, sabe, quando temos problemas, que a gente chore nos braços dele, que a gente peça ajuda a Ele, peça a mãozinha para Ele nos dar, para nos ajudar, para Ele puxar a nossa vida, que a nossa vida está tão parada, que a nossa vida está da maneira que está. Portanto, Jesus está sempre à espera que a gente se lembre dele, porque Ele está à nossa frente, Ele está junto de nós, sabe? Jesus está junto de nós e muitas vezes na força do dia a dia, naquele ritmo do dia a dia, as pessoas nem notem o tão perto que Deus está de nós, sabem? Ninguém nota. Portanto, minhas amigas, eu espero que vocês tenham gostado aqui de mais esta leitura, uma leitura bem realista, uma leitura bem simples, mas bem tocada também. Portanto, minhas amigas, eu realmente espero que vocês tenham gostado, sim senhor. Então, vamos agradecer, não é? Mais um dia, portanto, bora lá. Senhor, obrigada por mais este dia, obrigada por mais esta oportunidade, este fôlego de vida que temos para hoje, Senhor. Senhor, entra nas nossas casas, abençoa as nossas famílias todas, livra-nos de todo o mal e cobre com o teu manto, que tenhas muita misericórdia por nós, muito amor, sempre. Claro que Jesus tem sempre amor por nós, mas que tenha muita compaixão pelas obras, pelo aquilo que a gente faz, não é? Dando testemunho sempre dele, como Deus é bom, não é? E vocês virem que aqui têm contado bastantes histórias de mim e de muitas aqui do nosso canal, muitas histórias mesmo de muitos milagres que Jesus também já fez, sabe? Que as pessoas também de alguma maneira venham em encontro das famílias, de fazer assim, serem honestos uns com os outros, que é, ao fim e ao cabo, é ser honestos, ter Jesus na nossa vida e fazermos tudo o que é sempre certinho, para não sermos enganadores uns com os outros
Enfim, fazer as coisinhas certas como deve ser. Como manda a lei, não é? Como manda a lei. Enfim, minhas amigas, portanto, que Jesus cubra sempre com o seu manto tudo o que a gente for fazer. Escolas, exames, medicações, transportes, viagens, tudo, trabalho, que seja tudo coberto com o manto do Senhor, para que nada aconteça ao contrário, que seja sempre certo, com a mão de Deus em cima de tudo. Portanto, minhas amigas, fiquem por aí e até já então. Ora viva, bom dia, minhas amigas e meus amigos. Está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus. Não é, minhas amigas? Hoje é sexta-feira, mais um fim de semana aqui à porta. E estamos quase aí a metade do mês e estamos quase na Páscoa também. Quero dizer a vocês que realmente o computador já está cá em casa. Quero mostrar aqui a vocês, ó. O computador já está aqui e realmente foi o que eu disse a vocês ontem. Foi os drives que ficarem todos descontrolados e aquela partezinha da placa gráfica, acho que é assim que se diz, que é aquela placa cinzenta de trás, aquela que tem assim uns buraquinhos que a gente mete os fios para trabalhar assim, as colunas, os fios do ecrã. Então foi aquele buraquinho que foi para, com o relâmpago, sabem? E o fio da TV Cabo, que está deste lado daqui, que estava ligado, fica danificado. Ele está a trabalhar, mas é com a PAN. Portanto, eu tenho que comprar um fio de TV Cabo novo, mas isso são menos, sabem? E aquela coisinha que tem assim uma partezinha que liga no computador, também fica danificada, que vem no fio. Portanto, tenho que comprar isso, mas isso compra-se e não é assim tão caro. Portanto, minhas amigas, graças a Deus, graças, que não foi assim tanto dinheiro, foi só mesmo ver o computador e pronto. Fomos pescar ontem à noite, ele já está aqui comigo. Agora o próximo passo que eu vou dar vai ser mesmo realmente comprar um manto. Pronto, a máquina já parou de fazer aquele barulhão todo. Mas eu também já me perdi naquilo que eu estava a dizer, mas pronto, não faz mal. De qualquer forma, minhas amigas, vou ver então hoje se faço duas tortas, que ver se faço. Eu fiz a torta de fiambre o outro dia, que me disse ontem, não estamos assim charros nem grandes coisas para fazer hoje, para o almoço, porque é sexta-feira, então vou fazer uma torta de atum. Vou fazer uma torta de atum e eu, não, uma torta assim, uma dose normal para comer, e vocês depois vão ver a quantidade que eu vou fazer. E também já estive organizando a terra para fazer hoje, mas eu acabei, enquanto o José e o Fernando montando aqui o computador, eu estive organizando ali a parte daquela armazém que o José me fez. Eu estive organizando, estive colocando, tirando ali umas coisas, estive limpando os armários, estive lavando aqueles pratos todos, estava ali. E estive deixando tudo direitinho. Agora sim, está da maneira que eu quero. O que está ali é o que é mais funcional para nós diariamente, sabem? Só falta foi a última coisa de cima que nós que é preciso tirar aquela parte dali, porque depois mais para a frente, de repente este mês aí ainda a gente vai tapar aquela parte que ficou aberta ao pé do estuque, tapar de vez aquela parte ali com umas madeirinhas e depois então pintar, tirar aquilo tudo outra vez, pintar para de trás, deixar secar e pintar o armário
como deve ser, com tinta de óleo, mas lá está, para pintar com tinta de óleo temos que deixar as janelas abertas e tem que ser mais para o verão. Ainda não dá, porque ainda está frio e nós não podemos pintar agora. Não é derivado a isto, porque aquilo é uma tinta forte, dá larga cheiro e tem que ter um tempo seco para se pintar. Quero mostrar aqui mais uma caneca que a Rita me ofereceu ontem, que é uma caneca da Páscoa. Uma canequinha da Páscoa. Páscoa feliz. E é isso, elas sabem, eu gosto muito de canecas. Já disse aqui que vou fazer uma coleção de canecas, sabem? Gosto muito. Pena que não tenho assim grandes sítios para pôr, mas quando é assim de Natal e depois ponho as outras. Essas canecas assim, olha, ela tem um tamanho tão bom e não são tão bem para andar assim no dia a dia. Até porque ela disse, mas a mamãe pode beber, mesmo que não seja Páscoa, a mamãe pode tomar café, depois para o ano vê-se. Há sempre canecas, não é? Mas quando é assim canecas bonitinhas, fofinhas, eu gosto de guardar para depois ir variando para o ano, quem sabe, não é? Compra-se mais uma e vai-se variando uma de uma cor, outra de outra, da mesma semana da Páscoa. E então, tem aqui. Então, bora lá, a um cafezinho à nossa saúde, à saúde da gente todos. Muito bom. Como eu disse ontem, eu vou então fazer um bolo, aqui um bolo de Páscoa, que eu vou fazer no meu canal. Talvez faça aí no sábado. Eu sei que a gente tem que fazer antes, para deixar, se as pessoas quiserem fazer. Mas, minhas amigas, para mim fazer antes, para eu tornar a fazer, vai ser muita coisa. Então, eu vou ver se faço no sábado, até sexta-feira santa, não é? Eu faço o bolo no sábado, gravo assim para o canal, para a gente poder comer no domingo o bolo. Ainda não decidi bem o bolo como é por dentro, sabem? Mas eu quero, a cobertura que eu fizer no bolo, eu quero uma cobertura que fique sequinha. Eu quero aquela cobertura que não fique molhada, que não fique assim cremosa. Quero uma cobertura mais sequinha, até para eu poder colocar por cima. Então eu ver se arranjo tal cestinha, tal coisinha, ou alguma coisa que representa a Páscoa, sabem? Para colocar por cima do bolo e deixar registado. Vou fazer aqui um almocinho do domingo de Páscoa, para nós cá em casa, sabem? E pronto, já na sexta-feira vou fazer aqui também alguma coisa com bacalhau. Vamos ver se eu consigo fazer com bacalhau. E depois no domingo a gente vai fazer então um almocinho aqui mais caprichadinho, um pouquinho. Não assim com coisas elaboradas, mas um pouquinho de comidinha assim a mais para fazermos a nossa Páscoa, não é? Para festejar a Páscoa de Jesus com a nossa família. Enfim, minhas amigas, portanto, tem bastantes coisas em mente, bastantes coisas para fazer aqui. E agora, bora aqui para o nosso Evangelho Diário, o nosso amigo, o nosso conselheiro de todos os dias. Bora lá ver a palavra de hoje. Hoje, como eu já disse, 11 de abril, 10 para as 8 da manhã, a leitura está em João 10, versículo do 31 ao 42, e diz assim: Os judeus pegaram em pedras para apedrejarem Jesus. Jesus disse-lhes: Tenho-vos mostrado muitas obras boas que fiz por virtude de meu Pai. Por qual destas obras me vais apedrejar? Os jovens responderam-lhe: Não é por causa de nenhuma obra boa que te apedrejamos,
mas pela blasfémia, porque sendo homem, te fazes Deus. Jesus respondeu-lhes: não está escrito na vossa lei: eu disse, vós sois deuses. Se ela chama deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Amém? A quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, tu blasfemas. Por eu ter dito, sou filho de Deus. Se eu não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço, mesmo que não queirais crer em mim, crede nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Então, os judeus procuravam novamente prendê-lo, mas ele escapou-se das suas mãos. Retirou-se novamente para o outro lado do Jordão, para o lugar em que João tinha começado a batizar. E ficou lá. Foram muitos ter com ele e diziam: João não fez nenhum milagre, mas tudo o que disse deste era verdade. E muitos acreditaram nele. Vamos agora para o resumo. Senhor, és fiel à verdade e à tua missão. Não tens medo, não te enfureces, nem desistes quando te atacam. Em vez disso, mostras a coerência daquilo que fazes com a vontade do Pai. Neste dia, ajuda-me a ser um pouco mais como tu, a ser paciente e fiel, procurando sempre dar testemunho, mais nas obras que nas palavras. Portanto, minhas amigas, aqui temos uma história, um evangelho muito bem explicado, sabem? E este dia Jesus quer, pela palavra, Jesus sempre foi muito fiel à missão que ele tem e a nós. Jesus não desiste nunca de nós. Minhas amigas, a gente pode fazer 1001 coisa neste mundo. A gente pode fazer seja lá o que for, de bem, de mal, porque Jesus nunca vai desistir de nós, sabem? Jesus tem sempre aquele amor ao filho, aos filhos. Portanto, neste dia, a gente pede para que Jesus faça, assim, faz com que a gente faça mais obras boas, sabe? Procurando dar sempre testemunho de tudo o que a gente faça na vida, de tudo o que as pessoas veem a gente fazer, que sejam obras boas, sabem? Para que também eles possam fazer. Nós fazendo e mostrando e dando testemunho daquilo que a gente faz, faz com que os outros também o façam, sabem? E é isso que Jesus gosta que a gente pratique no dia a dia. Há muita maneira de fazer obras, há muita maneira de ajudar, há muita maneira, mesmo em casa, fazer coisas bem feitas, fazer coisas com vontade, tratar os outros com vontade. Isso é que faz assim o nosso coração, a nossa alma clarificar, sabe, minhas amigas? De uma maneira ou de outra, a gente tem muito para aprender, a gente tem muita coisa para mudar. A gente, conforme a gente vai andando, conforme a gente vai vendo as leituras, conforme a gente vai vendo o que alguns passam, o que Jesus também passou, o que Jesus quer que a gente faça,
o nosso coração vai amolecendo, o nosso coração vai vendo que realmente Jesus não quer que a gente faça mal a ninguém, Jesus não quer que a gente bisbilhote a vida de ninguém, sabe? Jesus quer que a gente deixe cada um viver a sua vida, porque se for para dar conselhos, Jesus dá conselhos, Jesus faz milagres, aqui fala-se de um milagre. Portanto, aqui temos uma prova em que João falava de Jesus, mas João não fez milagres. Quem fazia milagres era Jesus. E aqui a gente vê bem que quanta gente mais faz às pessoas, às vezes as pessoas meio que não dão muito crédito a nós. Não, porque o mundo está assim. Não é que as pessoas tenham a culpa totalmente, mas da maneira que o mundo está tão contaminado de maldades, sabem, de guerras, de malcrenças, de invejas, de tanta coisa que há no mundo, faz com que as pessoas meio que se esqueçam das outras, sabe? E também diz muito na Bíblia que o amor das pessoas, o amor entre as pessoas, esfriará. Mas com o Evangelho todos os dias, faz com que a gente não se esqueça que nós temos que ajudar o próximo. E a gente está aqui por uma missão. Aqui fala também que Jesus tem uma missão. Jesus veio em missão ao mundo. A missão de Jesus foi morrer por nós, pelos nossos pecados. E nós sabemos disso tudo. Mas continuamos a querer só o bem da vida. E então há pessoas que reclamam por tudo e por nada. Sabem que não dão valor realmente à missão que vierem fazer à Terra. Interessem-se é com os seus sentimentos, com as coisas que vão acontecendo na vida delas, e coitadinha de mim, e que sou eu que sofro, mas ninguém sofreu como eu, e porque assim, e porque assado. As pessoas continuem. A pessoa tem que mudar esta mentalidade. Se a pessoa não muda, não há ninguém que a faça mudar. Portanto, a pessoa tem que acreditar que Deus é bom e que Jesus quer que neste dia nós sejamos como Ele, pacientes, fiéis, que não viramos do avesso quando alguém nos diz alguma coisa, sabem, para nós darmos testemunho de obras que têm acontecido na nossa vida, para que Jesus realmente, não é, as pessoas possam dar testemunho de milagres, de alguma coisa que aconteçam, para que, infelizmente, as pessoas acreditarem, porque as pessoas acreditam que Jesus faz milagres. Mas quando é mais falado, quando é mais divulgado, quando a pessoa realmente conta algum testemunho, alguma coisa que aconteceu, a outra pessoa vai e realmente acredita. Porquê? Porque ela está num mundo, nós estamos num mundo em que o mundo encarrega-se de nos engolir vivos. O mundo encarrega-se de ter a gente para baixo, de ouvir as tais vozes que montem, e tu não fazes nada, e tu não serves para nada. E, sabe, a gente vai sendo engolidos pela própria mente. A nossa cabeça faz, derivada ao mundo, fica tão assim contaminada de tanta porcaria, de tantas coisas que a gente ouve e vê que não é preciso, e nós vamos ficando o corpo, mente e espírito. Por isso é que é bom nós orarmos, rezarmos, para que o nosso espírito fique sempre, sabem, limpo, com a palavra de Deus no dia a dia e com testemunhos, e sabendo nós que a nossa missão é esta. Qual é a missão que eu tenho hoje? O que é que me está dando que fazer hoje? É esta missão que eu tenho.
Para algumas pessoas, um exemplo. Epa, está tão de frio. Não me apetece nada sair da cama. Mas eu tenho a minha casa para limpar. Hoje é o dia de arear a casa de banho. Eu digo arear, mas assim, uma limpeza à frente. Na casa de banho, mas que este frio não me apetece. Eu vou deixar para amanhã. Começa. Vamos deixar para amanhã. Acaba por ficar na cama. Depois acorda mais tarde. Depois já não dá tempo de fazer almoço. Depois as crianças chorem. Depois fica empatado. Depois acaba por tudo empatado durante aquele dia todo. E a missão que supostamente devia ser em virtude de Deus, não é? Mostrar para Deus que tem a sua casinha arrumada, que para Deus está ali à vontade, que a casa está limpinha. Não faz nada. Acorda tarde, fica mal disposta, sabe? E aí vai, como tudo na vida, vai a seguir, sabe? Se a gente não organiza a nossa vida como nós gostamos de organizar a nossa casa, a vida fica um caos, as pessoas ficam mal dispostas, as pessoas ficam sem tempo nenhum, as pessoas, sabem? Vai, fica numa bola de neve. Portanto, a nossa missão hoje é limpar aquele quarto. Bora lá, vamos limpar. Vamos fazer isso em virtude de Deus, para que eu me sinta bem e diga a Jesus, já organizei o quarto, fiquei tudo limpinho. E aí, a nossa casa, quando fica organizada, o nosso corpo também fica organizado, sabe? Uma mulher organizada é conhecida pela casa que tem, sabe? A casa pode ser a menor de todas, mas se tiver as coisas no seu lugar, a vida dela está toda no seu lugar. Se a casa não está no seu lugar, se a casa é toda bagunçada, ela leva uma vida bagunçada também. Portanto, a partir de hoje, nós temos que fazer como a mulher de Provérbios 31. A mulher submissa, a mulher que eleva a casa, a mulher que trata das coisas da casa, das coisas daquela família, sabem? Tratar as coisinhas assim como deve ser. Dar vida à casa e não aquela melancolia, aquela tristeza, aquela falta de ânimo. Porque uma mulher é uma rosa numa casa, é uma flor. E a flor quando murcha, murcha tudo a seguir. Sabem? As coisas podem ser a casa mais luxuosa do mundo. Mas se existe ali uma mulher que está triste, a casa fica fria, fica sombria. Sabem? As crianças ficam mais tristes, mais inquietas. Uma casa florida, uma mulher florida, uma mulher que organiza, limpa, abre a janela, sabe, uma mulher bem disposta ali. Quem não quer ficar naquela casa? Quem não quer ficar ao pé dela? Quem? Todos querem ficar. Sabe, a nossa missão hoje fica ao critério de cada bem. Hoje a missão que Deus dá é para nós elevarmos Deus como Ele deve ser elevado sempre, não é? E a missão fica aí para vocês fazerem as coisinhas certas e entregam ao Senhor. Senhor, eu estava cheio de preguiça, mas hoje eu limpei a minha casa. Entra e olha para a minha casa, organizei-a para ti. Sabe, fazer as coisas para o Senhor. Uma linda mesa, um pequeno almoço, nem que seja arroz e feijão, nem que seja arroz e ovo, nem que seja uma batata e um ovo. Senhor, fiz este banquete para ti, para a minha família. Sabe, dar entusiasmo àquilo que se faz. Uma comida, quando é feita com amor e com carinho, pode estar assim, sem algum tempero, sabem, mais aprimorado, mas se tiver o sal ideal e a pimenta ideal, aquele tempero, talvez não faça tanta falta ali como se não tivesse sal. O sal faz falta. Para a nossa vida também somos assim. Nós, se não estamos equilibrados, a vida fica assim meio de jangalhada. A comida, se não estiver bem temperadinha, não sabe a nada. Portanto, bora lá para a nossa missão de hoje.
E agora vamos aqui para o livro das mensagens. E diz assim: Meu querido Jesus, acredito em ti, apesar de nunca te ter visto com os meus olhos. Sei que és muito mais real do que as coisas que consigo ver à minha volta. Por isso, quando acredito em ti, estou a confiar numa realidade sólida, como uma rocha. Sejam quais foram as minhas circunstâncias, tu és a rocha indestrutível em que me apoio. Estou grato por poder sempre refugiar-me em ti, por te pertencer para tudo sempre. Tens-me ensinado que acreditar em ti tem incontáveis benefícios. Claro que o mais óbvio é a finalidade da fé, que é a minha salvação, uma dádiva de valor infinito. A minha crença em ti também melhora imenso a minha vida presente, permitindo-me saber a quem pertence e quem sou. Ajudas-me a encontrar o meu caminho através deste mundo decadente, com esperança no meu coração, pois estou em comunhão próxima contigo. Senhor, tens aumentado a minha capacidade de sentir alegria quanto mais te procuro, e quanto melhor te conheço, mais me preenches com grande e intensa alegria. Em teu nome sobre todos os outros. Amém. Esta leitura tem 1 de Pedro 1, 8, 9, Salmos 18, 3 e Romanos 8, 25. É isso, minhas amigas. Aqui diz que Jesus preenche-nos a todos os níveis. Tanto se a gente está alegre, se a gente está triste, independentemente da maneira que a gente tiver, nós temos que ter a presença do Senhor. As pessoas aqui diz que, apesar de não vermos a cara de Jesus, mas Jesus é mais real daquilo que a gente pensa. Jesus é mais real, é mais presente na nossa vida do que propriamente esta caneca. Imagine então, Deus está à nossa frente, Deus está aqui conosco, Deus é conosco, sabe, minhas amigas? Deus é conosco, Deus está aqui olhando para vocês, Deus está aí ao pé de vocês, Deus está em tudo ao lado, em tudo ao momento. Portanto, Jesus sabe de todas as coisas. Jesus sabe como é que faz, como é que as coisas acontecem, mas Jesus quer que a gente sinta que Ele está aqui. Jesus quer que a gente faça as coisas com boas intenções. Jesus quer que a gente faça as coisas para Ele, que a gente o chame, que a gente meio que fique no colinho de Jesus, sabe, quando temos problemas, que a gente chore nos braços dele, que a gente peça ajuda a Ele, peça a mãozinha para Ele nos dar, para nos ajudar, para Ele puxar a nossa vida, que a nossa vida está tão parada, que a nossa vida está da maneira que está. Portanto, Jesus está sempre à espera que a gente se lembre dele, porque Ele está à nossa frente, Ele está junto de nós, sabe? Jesus está junto de nós e muitas vezes na força do dia a dia, naquele ritmo do dia a dia, as pessoas nem notem o tão perto que Deus está de nós, sabe? Ninguém nota. Portanto, minhas amigas, eu espero que vocês tenham gostado aqui de mais esta leitura, uma leitura bem realista, uma leitura bem simples, mas bem tocada também. Portanto, minhas amigas, eu realmente espero que vocês tenham gostado, sim senhor. Então, vamos agradecer, não é? Mais um dia, portanto, bora lá. Senhor, obrigada por mais este dia, obrigada por mais esta oportunidade, este fôlego de vida que temos para hoje, Senhor. Senhor, entra nas nossas casas, abençoa as nossas famílias todas, livra-nos de todo o mal e cobre com o teu manto, que tenhas muita misericórdia por nós, muito amor, sempre. Claro que Jesus tem sempre amor por nós, mas que tenha muita compaixão,
pelas obras, pelo aquilo que a gente faz, não é? Dando testemunho sempre dele, como Deus é bom, não é? E vocês virem que aqui eles têm contado bastantes histórias de mim e de muitas aqui do nosso canal, muitas histórias mesmo de muitos milagres que Jesus também já fez, sabe? Que as pessoas também de alguma maneira vai ao encontro das famílias, de fazer assim, serem honestos uns com os outros, que é, ao fim e ao cabo é ser honestos, ter Jesus na nossa vida e fazermos tudo o que é sempre certinho, para não sermos enganadores uns com os outros, enfim, fazer as coisinhas certas como deve ser, como manda a lei, não é? Como manda a lei. Enfim, minhas amigas, portanto, que Jesus cubra sempre com o seu manto tudo o que a gente for fazer. Escolas, exames, medicações, transportes, viagens, tudo, trabalho, que seja tudo coberto com o manto do Senhor, para que nada aconteça ao contrário, que seja sempre certo, com a mão de Deus em cima de tudo. Portanto, minhas amigas, fiquem por aí e até já então. Minhas amigas, aqui eu tenho então a receita. Vocês podem dobrar esta receita para fazer uma torta maior. A outra que eu fiz de outra vez é maior. E falta aqui também o ingrediente que de momento agora não tenho em casa. Mas vocês, quem gostar coloca, quem não gostar não coloca. Simplesmente fica assim, dá mais um gostinho à massa. Vocês já vão saber qual é. Então, minhas amigas, eu tenho aqui 500 ml de farinha. Tenho farinha de trigo sem fermento. Eu estou utilizando aquela ali do Pingo Doce. Aqui eu pus noz moscada, que é essa parte mais castanhinha que vocês estão vendo aqui. Pus também uma colher de sopa de fermento para bolo e umas jarrinhas de sal. Pode ser uma colherinha de café, mais ou menos, de sal. Aqui eu tenho 2 colheres de farinha maisena, tenho 250 ml de azeite, mas vocês podem utilizar o óleo. Aqui eu tenho 2 latas de atum daquelas grandes, 3 ovos, 500 ml de leite, tenho aqui um saquinho de queijo flamengo desta assim que usamos para gratinar, mas vocês podem ter mais meio saquinho para colocar por dentro da torta, tá bom? Eu da outra vez usei 2, mas lembrando que a torta também foi maior. Vamos utilizar também para colocar na massa um bocadinho de alho em pó, umas especiarias, fica ao gosto de vocês, pode ser só orégãos, neste caso eu tenho esta porque foi-me oferecido, um bocadinho de polpa de tomate, muito pouquinho, vocês fazem numa tigelinha à parte, uma mistura com o atum, com as ervas aromáticas, um pouquinho de pimenta, o alho em pó, para dar assim um tempero. Caso vocês gostem, mas vai dar assim um pouco mais de peso à massa, podem fazer o refogado na frigideira com cebola e alho, também podem fazer, e colocar lá os temperos e junto ao atum. No meu caso eu quero assim mais leve, não é uma vez que vá bastante a quantidade também de azeite, lá está óleo. O ingrediente que falta aqui é um pacote de natas, fica ao critério de vocês. Natas sem lactose, natas com menos gordura, qualquer tipo de natas, mas leva para mim dá mais um gostinho à massa. Mas de momento eu não tenho e vou fazer só com isto, tá bom? Caso vocês não queiram esse recheio de atum, podem fazer de salsichas, podem fazer de chouriço, podem fazer de frango, podem fazer de carne assada, caso vocês tenham aí carne assada, carne de churrasco, piquem tudo, ou triturem, de fiambre, de cherção, de chiri, façam o recheio que vocês mais gostarem, até de bacalhau vocês podem fazer, de camarão, fica aí ao critério de cada pessoa. Sardinha, podem fazer de filete, caso tenha crescido. Olha, minhas amigas, esta massa desta torta dá para fazer com muita coisa, carne moída, enfim. Portanto, deve fazer, isto é uma receita para 3 ovos,
mas vocês, se quiserem, podem fazer maior para levar para um piquenique, para uma festa de aniversário, e depois corta assim em quadradinhos, fica muito bonito, serve de lanche também. Olha, fica aí uma boa ideia. Portanto, eu vou misturar a massa toda e à parte eu vou fazer então a mistura do recheio e depois eu mostro a vocês como é que eu vou depois juntar no tabuleiro. Minhas amigas, então as tortas já saírem, e como eu disse, eu fiz duas. Ó, tem esta assim, ela fica assim, e tem a de baixo que é igual. Ó, vão ver? Aqui a arrefecer, que eu já estou tocando, já está bom. Vai ser acompanhado com alface que tem ali. Eu tenho feijão de ontem, e tenho arroz. Eu vou fazer uns ovos. Quem não quiser torta, como uns ovinhos com arroz. E está tudo bem. E é isto que vamos ter para hoje, tá bom? Depois, mais daqui a bocadinho, e depois eu mostro mais ou menos como é que eu organizei aqui as coisas no armário, tá bom? Portanto, fiquem por aí, bom apetite e até já.